Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti. Amém, meus irmãos. Ainda em pé, vamos orar, pedindo que Deus abençoe esse momento de escola dominical, na qual nos dedicaremos em especial a compartilharmos a palavra do Senhor. Peço ao nosso irmão Sidney que faça essa oração nesse momento.
Amém. Podemos sentar. Meus queridos, nós vamos iniciar um estudo hoje que naturalmente se torna uma pequena série de estudos sobre um assunto de grande importância a todo aquele que crê na palavra de Deus. Nós podemos intitular nosso estudo da seguinte maneira. Nós vamos projetar aqui os nossos slides para isso. A Bíblia como verdade absoluta. Esse é um tema, meus irmãos, tão importante, mas tão importante, que eu não consigo nem mensurar como nós devemos ter apreço por isso. Eu quero, na verdade, hoje, me destinar a introduzir esse assunto. Semana que vem nós entramos em algumas questões mais objetivas, mas essa introdução um pouquinho mais longa é para nós tentarmos compreender como é importante nós considerarmos a palavra de Deus como verdade absoluta. Tenham por verdade absoluta aqui, embora a expressão absoluta possa ter uma quantidade de significados específicos, mas tenham como absoluta aqui uma expressão que é contrária à relativa. Nós já vamos entender melhor o porquê disso. Mas, em resumo, não só a própria Escritura, mas a história do povo de Deus, especialmente quando ela já tinha sido entregue ao povo como um livro fechado, afirma com bastante clareza que é necessário que nós tenhamos a Escritura, a Bíblia, como verdade absoluta, para que todo o restante da nossa fé se desenvolva e se estabeleça conforme a vontade de Deus. Não há outra maneira de nós vivermos a partir da Escritura como fonte de revelação, se essa não for a nossa consciência sobre ela. Porque se nós tirarmos essa ideia de sobre a Escritura, nós começamos a desmoronar a estrutura da fé. E nós vivemos num tempo onde é difícil manter essa afirmação por conta das tendências de ideias, pensamentos e conceitos do nosso tempo e cultura. Então, essa introdução mais delongada é por conta disso, para nós tentarmos situar a importância do assunto no tempo em que vivemos. A importância de considerarmos a Bíblia como verdade absoluta na nossa era, no nosso tempo, nos nossos dias. E é um desafio de todos nós, servos de Deus, defendermos assim a Escritura. A Escritura, meus irmãos, tem muitos textos que mostram da parte do próprio Deus que a sua revelação, que foi escrita para que assim fosse preservada, é considerada pelo Senhor e pelos homens que Ele levantou para escrevê-la como uma verdade que vem de Deus. E essa é a fonte aqui que nós podemos ter como base da afirmação de que a Escritura é verdade absoluta. Aquilo que vem de Deus, portanto, não pode ter erro, não pode ser ineficiente, não pode ser algo que vem do homem, que vem do coração humano, mas que vem do próprio Deus. E assim a gente pode entender como verdade final. Verdade final. Essa semana, durante os estudos bíblicos e também em estudos com novos membros, com alguns irmãos, eu tenho repetido muito o seguinte. Lá atrás, na minha adolescência, um presbítero lá de Itapeva, José Carlos Moura, falava bastante uma coisa que tinha a ver com isso e que ficou no meu coração. Ele dizia assim: tem a minha opinião, tem a sua opinião e tem o que é certo. Tem a minha opinião, tem a sua opinião e tem a verdade da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, a gente silencia. Diante da palavra de Deus, o
o assunto encerra. A palavra de Deus é o juiz supremo, é a autoridade suprema, e diante dela nós nos calamos. Então tem a minha opinião, tem a sua opinião e tem a palavra de Deus. Na palavra de Deus a conversa acaba. Você entende a ideia? A palavra de Deus é a verdade final, é a verdade definitiva, é a palavra final. Tá? Então, imagine que na lei do nosso país, por exemplo, um caso de justiça precisa de um veredito que será dado por um juiz. O juiz tem, portanto, a palavra final. Então, o que ele disse é o que vai acontecer. É mais ou menos assim que a gente pode enxergar a palavra de Deus. Ela é a verdade final, a palavra final, a verdade absoluta. Então, com base no que a própria Escritura fala de como ela veio do Senhor, então nós podemos afirmar que ela é a verdade absoluta. Há muitos textos que mostram isso. Eu escolhi 2 aqui só para nós termos como base, que são 2 textos que posteriormente, no decorrer do estudo, eu vou citá-los aqui, mas com calma. Os 2 textos são esses, abram comigo. O primeiro texto é 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 17, texto muito conhecido, mas que nós não podemos deixar de ler aqui. Finalzinho do capítulo 3 de 2 Timóteo. Segunda Timóteo 3, do 14 ao 17. Segunda Timóteo 3, do 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, com clareza distinta, meus irmãos, Paulo categoricamente afirma: a Escritura é inspirada por Deus. Eu quero ressaltar aqui uma coisa que já tenho dito aos irmãos sobre a expressão inspirada, que é a expressão grega theopneustos. Mesma expressão, por exemplo, que é usada para o agir do Espírito, que em alguns textos, como por exemplo o do Evangelho de João, é dito para nós como um vento que sopra. O Espírito sopra para onde quer, diz o Evangelho de João. É a mesma expressão que, numa linguagem bem simples do grego antigo, poderia ser usada, se fosse relativa a hoje, para, por exemplo, encher de ar um pneu. Mesma expressão. São expressões que têm a mesma raiz. Isso eu digo para que nós entendamos que o que significa inspirada por Deus é algo como soprada pelo Senhor. O que nos remete ao fato do quanto a palavra de Deus tem origem no nosso Criador. O quanto a palavra de Deus é de fato palavra de Deus. Paulo afirma que a palavra é soprada por Deus, inspirada por Deus, é dada pelo Senhor, tem origem no Senhor, pertence ao Senhor, vem dele e, portanto, não pode ser outra coisa senão uma verdade absoluta. Como exemplo de que ela é uma verdade absoluta, o Senhor Jesus mesmo diz que a palavra não pode falhar. E esse é o nosso próximo texto. Acompanhe comigo
João 10:35. Se resta dúvida de que na Escritura pode conter alguma falha, algum erro, alguma coisa que não seja verdadeira, o Senhor Jesus corrige isso com tamanha clareza. Num contexto específico, dentro de um contexto específico, no qual o Senhor Jesus cita um salmo, em que ironicamente o autor chama deuses com D minúsculo, o movimento de ímpios diante do Senhor. Dentro desse contexto ele diz: se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, etc, etc. Jesus está dizendo o seguinte: se Deus disse isso, e a Escritura não pode falhar, então isso é verdade mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Veja como é interessante Jesus juntando aqui o que Deus disse com Escritura. Na argumentação de Jesus, essas duas coisas são uma só. Uma só. O que Deus disse é isso. E como a Escritura não pode falhar, vejam, meus irmãos, o Senhor Jesus validando aquilo que foi escrito. Porque aquilo que foi escrito é aquilo que Deus disse. E veja, não foi uma profecia que Deus falou para que o profeta repetisse. Foi um homem escrevendo um salmo. E Jesus está dizendo, através disso que foi escrito, Deus disse. E se Deus disse, essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é resumida aqui na expressão Escritura, não pode falhar. Então, essas são bases da própria palavra de Deus que nos mostram que ela é a verdade absoluta e nós temos esse testemunho firme da própria Escritura nos ensinando como nós devemos enxergá-la. Ok, mas, meus irmãos, você provavelmente, se defender isso por aí, vai ser considerado alguém muito ultrapassado. Muito ultrapassado. Alguém que não tem a mínima noção do que está acontecendo no mundo e que deveria mudar os seus pensamentos e atualizar suas ideias. Porque nós vivemos num mundo pós-moderno. Alguns teóricos que analisam a história, a filosofia, a sociologia, o movimento de ideias entre as culturas, têm denominado assim o nosso tempo, um tempo pós-moderno. Se a modernidade foi introduzida por algumas coisas, dentre elas Revolução Industrial, tecnologia, ciência moderna, etc., etc., nós estamos vivendo, segundo alguns teóricos, um período que agora está para além da modernidade que ficou para trás. São os resultados da modernidade. Alguns ainda insistem em chamar de modernidade ou de modernidade com as suas aplicações, e outros já entendem que de fato é uma nova era, é um novo modo do homem viver que pode ser chamado de pós-modernidade. Eu trago aqui para os irmãos, bem resumidamente, o que isso significa para nós entendermos a comparação do que a palavra de Deus é em relação aos nossos tempos. É claro que esse é um assunto que é muito extenso, é motivo de teses e mais teses de doutorado a mundo afora, livros e mais livros incontáveis são escritos sobre isso, mas de forma bastante resumida, grosso modo, eu quero mostrar para os irmãos o que é pós-modernidade através de 3 características muito claras que se estabelecem nos nossos tempos. As 3 características são o pluralismo, o inclusivismo e o relativismo. O que são essas coisas? Nosso próximo slide fala sobre a primeira característica. O que é pluralidade da pós-modernidade? Nesse conceito, não há verdade absoluta,
mas uma pluralidade de verdades que devem ser todas respeitadas. Então, qual é a ideia aqui? Ou qual é um exemplo disso? Você crê em Deus, e essa é uma verdade. Mas, nós temos, por exemplo, um africano de uma tribo específica, de uma aldeia específica, que crê no Deus dele. E essa também é uma verdade. As duas coisas são verdades. E nós temos que considerá-las verdades. E nós temos que respeitá-las como verdades. Se eu afirmo que existe uma só verdade, ou uma verdade absoluta, qual a consequência disso? Todas as outras são falsas. Isso é uma consequência simples. Então, se eu afirmo que isso que está na minha frente é um banco, eu automaticamente afirmo que isso não é uma geladeira, que isso não é um carro, que isso não é uma pessoa, isso é um banco. Isso é uma verdade absoluta, é uma palavra final, uma verdade encerrada. Isso não é nada além de um banco. Mais ou menos assim que se aplica a ideia de verdade absoluta, que é quebrada nos nossos tempos. Não existe mais isso. Se alguém, por sua cultura, contexto e costume, quer considerar isso como uma geladeira, pode considerar. Na cultura dela, costuma-se guardar alimentos em cima dos bancos. Ela chama isso de geladeira. Isso também é uma verdade. Você não pode mais dizer que há uma só verdade, mas há uma pluralidade de verdades que devem ser todas respeitadas. Então, você quebra o princípio de verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. É claro que a contradição começa de pronto, né? Porque quando alguém afirma que não há verdade absoluta, o que esse alguém está fazendo? Afirmando uma verdade. Que se não é absoluta, nem mesmo isso é verdadeiro. Se perguntar assim para um relativista, para um homem de pensamento pós-moderno, o que você pensa sobre os nossos tempos? Ele vai dizer, não existe verdade absoluta. E você crê nisso? Ele, absolutamente. Com toda certeza. Ele crê como se fosse uma verdade absoluta. Ou seja, as contradições começam. Se não há verdade absoluta, nem essa de dizer que não existem verdades absolutas é absoluta. E assim por diante. Pluralidade é isso. Não existe uma verdade. Você pode dizer que tem a sua religião, mas por favor, não diga que ela é a verdadeira, porque existem muitas outras. Muitas outras. É isso que eles dizem. Segunda característica, inclusivismo. Outra característica dos nossos tempos pós-modernos. Essa pluralidade de verdades se complementam. Nenhum conceito, ideia ou comportamento podem ser excluídos. As verdades devem conviver lado a lado. Todos têm vez e voz. Então, por exemplo, na ideia do pós-modernista, se você tem uma fé específica, mas aquele africano também tem uma fé específica, outro Deus, uma imagem, por exemplo, etc. Vocês não devem se excluir, vocês devem se juntar. Esse, meus irmãos, é o princípio por detrás, por exemplo, do ecumenismo. Do ecumenismo. Né? Você deve entender que não há problema nenhum em você se juntar num culto ou numa atividade religiosa com pessoas que têm uma fé diferente da sua, porque ambas são verdadeiras. Ambas pessoas estão buscando o bem, ambas pessoas estão tentando colocar em ordem seu mundo interior, afirmando certas coisas a respeito da realidade que tem a ver com comportamento religioso. Então vocês podem fazer isso juntos. Um cristão pode se assentar com um espírita, que pode se assentar com um budista, que pode se assentar com um islâmico, para juntos terem um momento em que buscam a sinceridade, paz e harmonia na sociedade.
Então, não só há uma pluralidade de verdades, como também elas se complementam. Terceira característica, uma palavra importante nisso tudo, que é o relativismo. Também consequência das duas anteriores. Todas as visões de mundo, todas, representam pontos de vistas individuais. Não se pode, portanto, impor o que se acha certo num lugar como uma verdade, não verdade, né, mas uma verdade, que ultrapassa a pessoa, a comunidade ou a cultura. Ou seja, não existe uma verdade que é comum a todos os homens. Existe uma verdade na nossa cultura, mas uma outra verdade na cultura de lá, e assim por diante. E nós não podemos invadir as pessoas, as comunidades, os contextos e as culturas, como se uma verdade fosse superior a todas elas. Então, por exemplo, nós não devemos evangelizar os índios. Você sabia que o maior inimigo ao evangelismo de índios hoje em dia não são as tribos violentas, que, embora prejudique muito o trabalho, são menos prejudiciais do que as políticas de preservação à cultura indígena. Porque, embora isso tenha pontos bons, eles afirmam claramente que o cristianismo não é uma verdade que ultrapassa a individualidade, comportamento e cultura indígena. Tem um filme recente que foi lançado e que mostra a triste história de um pajé. O nome do filme é Ex-Pajé. E que mostra que um grande pajé se tornou um simples membro de uma igreja evangélica e até ajuda na faxina da igreja. E isso, pela cultura da nossa época, é considerado um absurdo. Uma pessoa de destaque e importância dentro de uma cultura específica se torna um simples faxineiro de uma igreja. Isso é um absurdo. Como é que pode uma suposta verdade maior do que as culturas invadir assim e destruir uma cultura e os seus costumes e tradições? Então, o relativismo afirma isso. Então, meus irmãos, é importante nós termos essa visão do que é a pós-modernidade, os nossos tempos. Lembre sempre disso. Lembre sempre dessas características: pluralidade, inclusivismo e relativismo. Não existe uma verdade, existe uma série delas que se complementam, inclusivismo, e que, portanto, devem ser retidas dentro do contexto do indivíduo, sociedade e cultura. Não há algo que seja comum a todos os homens. Eu quero dar exemplos disso na boca de alguns homens. Exemplos do pensamento pós-moderno. O Fir Cavalcante é um advogado importante no nosso país, que por algum tempo foi presidente da OAB, a nível nacional, há não muito tempo atrás. Ele diz o seguinte: há uma moralidade média da população que determina que a ética deve reger a política. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que o que define o que é certo ou errado, o que define a moralidade, é aquilo que a maior parte ou a média da população acredita e pensa. Isso deve ser respeitado. E isso é que deve impor o que é ética na política, no desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país. Então, na ideia dele, o que deve ser verdade em cada contexto é aquilo que é definido pela maioria das pessoas. É mais ou menos aquela ideia de plebiscito. O que nós vamos fazer em relação ao aborto? Vamos ver o que a maioria pensa. Se a maioria no nosso país pensa que é certo, então vamos fazer, essa é a nossa verdade. Se a maioria em Portugal, outro país, lá, aquela cultura, pensa que é errado, lá não vai ser feito. E aquela é a verdade sobre aquele lugar. E pronto, acabou. O que nós pensamos sobre drogas, sexualidade, família, crimes hediondos e suas penas, etc, etc, etc. Então,
A moralidade é definida pela população, pelo que a maioria da população pensa. E se você não pensa como a maioria da população, você vai ter que suportar aquele contexto em nome do pós-modernismo, em nome da pluralidade, do inclusivismo e do relativismo. Então, ele pensa assim. Outro exemplo da pós-modernidade, dado por Eros Grau, é um ex-ministro do STF, Supremo Tribunal do nosso país, a Suprema Corte do nosso país. Ele diz assim, veja que interessante, isso inclusive num dos seus votos a respeito de um caso que corria na Suprema Corte, ficou conhecido o caso, até a mídia divulgou e etc. Ele disse assim, há muitas moralidades, veja bem, um ministro do Supremo Tribunal Federal, há muitas moralidades. Se cada um pretende afirmar a sua, é bom sairmos por aí, cada qual com seu porrete. Saia cada qual com a sua arma por aí, se você pretende afirmar a sua moralidade. Porque vai dar briga. Vai dar briga. Esse homem é fruto do seu período. Ele é um produto da pós-modernidade. Ele pensa que nós devemos, ao invés de afirmar a própria moralidade, guardá-la, porque ela é individual, não transcende a pessoa. Se, no pensamento do Ofir Cavalcante, as moralidades têm que ser respeitadas num contexto de cultura, sociedade, nação, no contexto do Eros Grau, tem que ser respeitada pela individualidade. Então, um grupo de pessoas traz em si um grupo de verdades, um grupo de moralidades. E aí não importa mais o que uma sociedade pensa a respeito do aborto, importa o que eu penso. No entanto, o que eu penso, eu devo guardar para mim. Isso não vale para mais ninguém, para mais ninguém. Eu não posso afirmar a minha moralidade, senão vai dar briga, é isso que ele está dizendo. Eu devo guardar minha moralidade e me calar diante de tantas outras moralidades por aí. Um produto muito claro do pós-modernismo. Agora, depois de dar alguns exemplos, eu quero dar resultados do pensamento pós-moderno. E, através disso, elucidar mais a importância de entendermos o que é a palavra de Deus nessa confusão dos nossos dias. Fyodor Dostoiévski é um filósofo importantíssimo, meus irmãos, e um cristão convicto, um cristão ortodoxo. E ele afirmou o seguinte em um dos seus escritos: se Deus não existe, tudo é permitido. Ele estava levando às últimas consequências o pensamento pós-moderno que na época dele era embrionário e que, colocado à prova até a última instância, levaria a essa conclusão. Interessantíssimo isso. Na época não se pensava muito nisso, mas isso aplicado aos nossos tempos pode ser concluído da seguinte maneira. Se não há uma verdade absoluta, não há uma autoridade sobre os homens. Se não há uma autoridade sobre os homens, a ideia de Deus deve ser completamente abandonada. E se Deus não existe, e como consequência da não existência de Deus, não há quem diga o que é certo e o que é errado, tudo é permitido. Tudo é permitido. É permitido alguém dizer que isso não é um banco, é uma geladeira. Isso não é um banco, é um carro. Porque não tem ninguém maior que defina. Não tem nenhuma autoridade suprema que dê a palavra final. Não tem nenhum juiz sobre o mundo. Ele cria o contrário, mas ele estava dizendo o quanto é terrível crer nisso. Então, vejam bem. Qual é o problema de um homem na rua beijar a esposa de alguém? Dar um abraço caloroso e dar um beijo na esposa de alguém. Qual é o problema disso? No pensamento pós-moderno levado às últimas consequências, nenhum. O cidadão vai falar assim, não, mas é minha esposa. Sim, mas qual é o problema? Quem define, quem é juiz sobre mim para definir que
eu não posso agir com carícias, como se fosse íntimo, como se fosse esposo de alguém que não é minha esposa. Quem define isso? Quem é a autoridade para definir? Não, a lei do nosso país diz que há um contrato, um acordo, etc. Sim, mas você interpreta a lei do seu jeito, eu interpreto do meu. Ou chega no fim do mês e alguém diz assim para você: nesse mês você vai receber a metade do salário. Mas como assim? Não, eu acho que esse mês você merece a metade do salário só. Não, mas tem um contrato. Bom, o contrato você interpreta do seu jeito, eu interpreto do meu. A questão da quantia que você recebe como salário é relativa. É relativa. Ou seja, se os relativistas fossem viver o seu relativismo às últimas consequências, elevado à última potência e a todos os detalhes da vida, isso seria insuportável. Impossível. Por quê? Porque isso não se sustenta. É impossível haver vida em última instância, vida em sociedade especialmente, sem uma verdade absoluta. Então, eles não conseguem conviver com isso à última instância. Mas, meus irmãos, eu quero lembrar aqui que nos nossos dias algumas coisas têm chegado à última instância, ou têm chegado próximo disso. Eu quero citar o exemplo de alguns países que têm relativizado a questão da pedofilia, por exemplo. Não é incomum nós vermos notícias sobre alguns países europeus, por exemplo, tendo recebido nas suas cortes propostas que mostrem que a pedofilia não deve ser considerada como um crime, mas sim como um comportamento. Pode até ser um comportamento que precise de um tratamento psicológico, etc., mas continua sendo um comportamento. E a pré-existência de um desejo por relações sexuais com menores em alguém não é um crime, mas é um sentimento que está no coração de um homem. Qual é o problema disso, meus irmãos? Eles dizem isso. Eles dizem isso. E não falta muito para que em alguns lugares isso se torne não um crime, mas um comportamento que não merece punição, mas tratamento. Se Deus não existe, tudo é permitido. Luiz Felipe Pondé, um filósofo dos nossos tempos, interessante inclusive os seus escritos e tudo mais, que se declara ateu, mas reconhece a importância da religião, especialmente da religião protestante, interpretando Dostoiévski, diz o seguinte: o tudo é permitido de Dostoiévski significa que não haveria um dono do universo. Interpretação perfeita aqui. É isso mesmo que Dostoiévski estava querendo dizer. O tudo é permitido significa que não haveria um dono do universo. Não haveria, meus irmãos, um juiz supremo que tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Então agora a gente pode, antes de seguir mais adiante, retroceder um pouquinho e montar aquilo que a palavra de Deus significa em qualquer tempo, inclusive segundo a própria perspectiva de Dostoiévski. Deus existe e, portanto, nem tudo é permitido. E o que diz para nós o que é permitido ou não é a palavra de Deus, que foi escrita, e o próprio Senhor Jesus diz que o que Deus disse foi escrito e a Escritura não pode falhar. Então existe algo que é certo para mim e para você, mas algo que é certo também para o indígena, algo que é certo para aquele da tribo africana, algo que é certo para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e do universo. Muito se discute sobre o que aconteceria se houvesse um crime na estação espacial, por exemplo, um crime na Lua. Ontem mesmo chegou na estação espacial americana 2 astronautas enviados por uma nova espaçonave da
a SpaceX, né, da empresa do Elon Musk, e isso gera um burburinho. E a questão é, se um crime acontece lá, quem é juiz sobre aquele lugar para dizer o que é certo e o que é errado? Relativista vai dizer, ninguém. Ninguém. Os juízes terrenos têm jurisdição terrena no seu contexto, no seu país, em alguns lugares como os Estados Unidos, no seu estado. Mas se Deus existe, nem tudo é permitido e Deus continua sendo o juiz, mesmo na Estação Espacial Americana, mesmo na Lua, mesmo em Marte, se um dia o homem chegar lá como tanto deseja. Existe uma verdade absoluta e todos os homens estão debaixo dela. Onde está, meus irmãos, essa verdade absoluta? Segundo o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, segundo o nosso próprio Redentor, na Escritura. Na Escritura. Tudo é permitido significa que não haveria um dono do universo. O problema é que há um dono do universo. Portanto, eu não posso, em respeito ao dono do universo e aquele que decide o que é certo e o que é errado, beijar a esposa de alguém. Porque isso, antes de ser algo desconfortável até na nossa cultura, antes de ser algo terrível aos olhos de Deus, me desculpe, antes de ser confortável na nossa cultura e terrível aos olhos dos homens, de alguns, é uma ordem de Deus. Eu não devo fazer isso. Então, eu não devo acreditar que o aborto é um caminho possível, plausível, em respeito àquele que é dono do universo e que diz que nem tudo é permitido. Dentre as coisas que não são permitidas, tirar a vida de alguém no ventre também não é. E assim por diante. O fato de que existe um Deus, existe uma autoridade, existe um juiz, e ele deixou a sua palavra escrita e inerrante, porque a Escritura não pode falhar, isso redunda, termina, resulta numa verdade absoluta. O problema, meus irmãos, é que esses tempos pós-modernos não só influenciaram a cultura ao redor da igreja, como a própria igreja em si. E à exceção de algumas igrejas firmes, históricas, que permanecem estritamente no que a Escritura diz, nasceu o chamado liberalismo teológico, que é a soma de pós-modernidade mais religião cristã. O filho legítimo desse casal, pós-modernidade e religião cristã, é o liberalismo teológico, que, em resumo, diz o seguinte: esse é um resultado do pensamento pós-moderno na igreja, dentro da igreja, no meio do povo de Deus, para aqueles que se desviaram da verdade da palavra e se desviaram da ideia de que a Escritura, como palavra de Deus, é a verdade absoluta. Sobre a igreja, esse pensamento resultou na teologia liberal, que, em resumo, afirma o seguinte: a Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível e inerrante para todas as épocas e povos. A Bíblia não pode ser considerada assim. A Bíblia não pode ser uma verdade que deve ser levada a todas as culturas, impostas como verdade de Deus, a verdade absoluta. Isso não pode acontecer. Pelo contrário, nós devemos julgar na Bíblia o que é certo ou errado. Algumas coisas podem permanecer, mas nós precisamos julgar. Segundo o quê? Segundo a pluralidade de ideias, o inclusivismo, o relativismo. Então, a pós-modernidade passou a ser um óculos pelo qual os homens interpretam a própria Escritura e julgam a Escritura. E tiram dela o que na visão deles não é correto, não é certo. O resultado é o mesmo. É o mesmo. Nós temos, por exemplo, muito comum nos nossos dias, o relativismo de partes da Escritura
que não interessam mais ao nosso tempo. Questão muito comum é a questão da homossexualidade. Há uma comunidade de homossexuais que se afirmam cristãos evangélicos. Há igrejas focadas nisso, né? Que tem lá a sua pastora transexual e etc. e tal. Porque eles relativizam o que a Bíblia afirma claramente sobre a homossexualidade. Quando Paulo diz em Romanos 1, por exemplo, eu sei que os desentendidos vão logo argumentar, como alguns argumentam, dizendo que isso é coisa do Antigo Testamento, etc. O Antigo Testamento diz que o homem não pode se deitar com o homem, mas também diz que não deve se comer animais com unhas fendidas, etc. e tal. Então, se não faz uma coisa, não faça outra também. Ou se defende uma coisa, defenda a outra também. Gente mal informada a respeito da Escritura. Paulo, em Romanos 1, diz que quando o homem está no fundo do poço moral, quando foi entregue a si mesmo, eles deixam o modo natural que Deus estabeleceu e passam a deitar-se homem com homem, mulher com mulher. Eles relativizam isso, dizendo que esse era um pensamento da época de Paulo e que Paulo deveria aplicar à sua época, à sua comunidade e seu contexto. Isso não tem a ver conosco, com os nossos dias. Veja, meus irmãos, passo a passo da interpretação pós-moderna sendo aplicada como estrutura interpretativa sobre a Escritura. Eles falam nessas palavras, embora alguns neguem que não estão entregues à pós-modernidade e ao relativismo, eles vão usar as mesmas palavras e os mesmos métodos de interpretação. Paulo disse isso na sua época. Outra questão muito comum também, por que é que algumas igrejas antigas insistem em ter uma liderança masculina só? Por que é que não pode ter pastora na igreja presbiteriana? Por que não pode ter pastora na igreja batista? Por que não pode ter pastora na igreja congregacional, na anglicana, etc, etc, etc? Relativizam a Escritura, dizendo que naquela época, o sistema mais patriarcal, tudo bem, a mulher, embora tenha importância vital, não ocupar o ofício do pastorado, do presbiterato, do diaconato, que Cristo mesmo instruiu os apóstolos, que seria dos homens. Por que é que o Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos e nenhuma mulher? No final das contas é uma vergonha, porque quem fica ao lado de Cristo até a sua ressurreição são as mulheres fiéis, testemunhas da ressurreição de Cristo. Os apóstolos, fugiram, foram se esconder. Alguns negaram Jesus, outros debandaram com medo do Império Romano, e as mulheres lá firmes, etc. Por que é que Jesus não escolheu as mulheres, se elas é que ficariam firmes até o fim? Porque Jesus, na explicação relativista, porque Jesus estava na sua época. Aquilo é relativo à época de Cristo. Nós estamos num outro tempo, meus irmãos. A coisa é diferente. Paulo, por exemplo, quando diz que porque Deus é o cabeça da igreja, como noivo sobre a noiva, assim o marido é o cabeça da mulher. Paulo vai buscar a base do seu argumento em função de quem Deus é em relação à igreja, para dizer que o casamento deve ser assim. O que os relativistas dizem? De jeito nenhum. Paulo é um machista, defensor do patriarcado da sua época, alguém que é um rabino judeu que se tornou cristão, misturou tudo isso, virou nessa confusão que ele escreveu. Exatamente o que o pós-modernismo faz com a Escritura, resultando na teologia liberal. Você sabe agora qual é a base da teologia liberal? É a aplicação do pensamento pós-moderno sobre a Escritura. A mesma coisa vale, o mesmo princípio de Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Na visão dos teólogos liberais, Deus existe só para algumas afirmações. Para outras, Deus não existe, porque não foi Deus quem as fez. Então, tudo é permitido. Então, pode sim o homossexualismo acontecer com sinceridade diante de Deus. E não há nenhum indício de que Deus não aceite isso. Pode sim haver uma liderança de oficialato feminino na igreja. Claro que pode. Inclusive, interessante, meus irmãos, na história da igreja moderna, as igrejas que foram relativizando a verdade pela teologia liberal,
e caindo aos poucos, começam sempre com degraus mais discretos, né? Por exemplo, ordenam pastoras. Não demora muito, segundo a amostragem da história de algumas igrejas europeias e americanas, para que eles cheguem a aprovar o homossexualismo como comportamento aceitável diante de Deus. Passo seguinte, ordenação de homossexuais, inclusive, e assim por diante. Toda a estrutura da fé relativizada. E os teólogos liberais se comportam como ateus, porque se Deus não existe, tudo é permitido. Chegando ao fim do nosso tempo, meus irmãos, eu quero apenas dizer que na semana que vem nós vamos nos aprofundar mais na ideia de que a Bíblia é a verdade absoluta, tentando entender mais a ideia de inspiração, inerrância, suficiência da Escritura, colocando isso bem claramente diante dos irmãos, mas era importante essa introdução para nós entendermos como isso é difícil nos nossos tempos. E como aquele que defende isso, como a palavra também defende, enfrenta uma tensão nos nossos dias. Né? Para o seu amigo que vive outra religião ou mesmo ateu, ele o aceita como cristão, desde que você entenda que existe uma pluralidade de verdades e a verdade dele é tão verdade quanto a sua. E a simples tarefa de testemunhar de Cristo, depende do pressuposto de uma verdade absoluta. E de que aquele que pensa também na pluralidade de verdades é um pecador caído que precisa de um redentor. E que essa mesma verdade paira sobre ele. No dia final isso ficará absolutamente claro diante dos homens, diante dos seus olhos, diante do dobrar dos seus joelhos e do confessar da sua boca que Cristo Jesus é o Senhor, por conta do monumental momento em que o Senhor Jesus ressurgirá das nuvens diante de nós. No dia final, meus irmãos, o pós-modernismo vai cair. No dia final não vai ter nenhum relativista. No dia final não vai ter ninguém que não reconheça que há um Deus e, portanto, nem tudo é permitido. Que Deus os abençoe, meus queridos, e nos prepare o coração para logo mais à noite estarmos diante da palavra. E também abençoe desde já a continuação desta conversa na semana que vem, deste importante assunto para toda a Igreja de Cristo. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, Tu és o Deus sobre todas as coisas. Tu és o único e verdadeiro Deus, o Senhor e juiz absoluto sobre todos os homens. Tu és o Criador e a Tua lei permanece em todo lugar, para toda a gente, sem exceção. E o Senhor nos entregou a Tua verdade absoluta nas nossas mãos. A verdade final, a palavra final sobre nós, Senhor. Não resta argumento, não resta conversa, não resta ideias. A Tua palavra, Senhor, encerra as nossas opiniões. E o nosso desafio como servos do Senhor, o desafio do Teu povo, da Tua igreja, é se dobrar diante de Ti e se submeter à totalidade da Tua palavra. Ó Pai Santo, no nome do Senhor Jesus nós pedimos que esta firmeza de pensamento a respeito da Tua palavra permaneça sobre nós. Foi ela que fez com que a Tua palavra chegasse às nossas mãos, porque regada a sangue, a Tua igreja cresceu, se propagou, e os servos do Senhor, os apóstolos da igreja primitiva, foram fiéis até o fim, testemunhando a Tua verdade. Essa certeza, ó Pai, que fez com que os reformadores na era medieval enfrentassem o perigo da morte, as fogueiras e a Inquisição, para afirmar a verdade absoluta do Senhor, para que ela também chegasse às nossas mãos. É o Teu povo, Senhor, que hoje se sustenta nesta sólida verdade, inalterável verdade,
eterna verdade. Porque todas as coisas vão passar, mas ela permanece para sempre. É o teu povo que se sustenta nela e se alimenta nela. Ó Pai, nos faz lembrar que Tu és o único e verdadeiro Deus. E que, portanto, há um Deus. Nem tudo é permitido. Pelo contrário, o Senhor, como Criador, tem direito de definir o que é certo e o que é errado. De nos mostrar o caminho da Tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Se nós pedimos a Tua instrução e a Tua bênção, Senhor, para este dia do Senhor, especialmente quando logo mais à noite estaremos juntos para Te adorar, para cumprir aqui os imperativos da adoração, os imperativos do culto ao Senhor, para celebrarmos ao Senhor, nos alegrarmos em Ti, nos apresentarmos a Ti, ó Pai, entrarmos pelas portas da Tua casa e com alegria celebrarmos o nosso Rei, que é o Senhor e que reina para todo sempre. Nós somos Teus servos, Teus súditos, Senhor, e Te louvamos, e Te adoramos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Estejam aqui conosco à noite para adorar ao nosso Deus.